Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. E hoje vamos conversar com ele, que é CEO da gestora Kijani, espero ter pronunciado corretamente. Atua nesse mercado há 17 anos e anteriormente foi da Aqua Capital, gestora de PE, que detém a Agro Galaxy. Já atuou também no Banco Votorantim e durante o período na Aqua Capital foi líder do Conselho de Administração da Yes Synergy e VET BR, além de membro do Conselho Rural Brasil e AgroSem, onde atuou também como diretor executivo, co-CEO, por mais de um ano. Bruno Santana, seja muito bem-vindo a esse podcast. Vamos falar sobre o Fiagro, esse que vem aí conquistando investidores, vem trazendo aí o agro para o mercado de capitais, que é muito importante essa conexão. E eu gostaria já de trazer a primeira pergunta, essa impressionante importância, né, do agro no Brasil, e com a expertise que você tem nesse mercado, fala para nós como é que ele está nesse momento no Brasil. Olá, André, é um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes e os espectadores que estão nos acompanhando aqui. Obrigado pelo convite. E, de fato, essa jornada que você mencionou da aproximação do agro com o mercado de capitais é a razão de existir da Kijani, né? Nós somos uma gestora 100% focado na cadeia de agro e alimentos do Brasil e, efetivamente, essa aproximação que, do nosso ponto de vista, ainda está dando os primeiros passos, mas de uma maneira já muito acelerada, ela é a razão da gente existir e a gente tem acompanhado essa jornada com muito orgulho e espera que isso se desenvolva muito ao longo dos próximos anos e efetivamente a participação do agro no mercado de capitais seja mais próximo da representatividade tão relevante que esse setor está na economia nacional. Pois bem, você comentou um pouco sobre qual momento que a gente vive no agro, é um momento muito interessante, né? Porque o agro ele é parte da cadeia de fornecimento global e necessariamente o que acontece hoje em dia é um mundo que acabou de passar da marca de 8 bilhões de pessoas. A gente já vê no horizonte as 10 bilhões de pessoas chegando, André, elas estão consumindo cada vez mais alimentos, alimentos de maior qualidade. A renda média da população global tem aumentado, o consumo da população global tem aumentado em nível de proteína, tem aumentado em quantidade de alimentos. Para você ter uma ideia, hoje em dia, o que a gente considera um nível adequado de alimentação do habitante do nosso planeta é algo em torno de 500 quilos de grãos por ano. É óbvio que ninguém come 500 quilos, meia tonelada de grão, né? Mas isso já é uma aproximação de grão que vai ser transformado em proteína para alimentar animais de produção, grão que vai ser transformado em energia e assim por diante. Esse número era muito menor recentemente, vem aumentando ano a ano, uma população que vem aumentando e vem tendo maior capacidade financeira. Essa população está muito concentrada hoje na região asiática, muito crescimento também nos próximos anos está sendo verificado na África, e basicamente só tem um lugar que consegue, de uma maneira estável, com muita tecnologia, suprir essa demanda crescente por alimentos no mundo, que é o Brasil. E o Brasil vem fazendo isso muito bem. Se você parar para pensar, André, a gente demorou 500 anos para chegar a uma produção de 100 milhões de toneladas de grãos. Foi em 2001, literalmente 501 anos depois da descoberta do Brasil, né? A gente foi para 200 milhões de toneladas em 2014. A gente está esse ano passando as 300 milhões de toneladas, a expectativa é que a gente chegue em 320 milhões de toneladas. É um crescimento vertiginoso. E efetivamente o que a gente imagina para o futuro, a gente está olhando para 400, 500 milhões de toneladas, eu tenho certeza que a nossa geração vai ver isso acontecendo. Então, de maneira macro, quando a gente responde, esses dias eu recebi uma pergunta que foi muito curiosa, a pessoa me parou e falou assim, poxa, estou vendo essa história de agro é tech, agro é pop, etc. Não é uma bolha do agro, não é um negócio que vai ser uma onda e vai passar. Quando eu coloquei esse racional que eu acabei de escrever para você aqui, André, a pessoa olhou e falou assim, de fato só tem um lugar que vai matar a fome das pessoas e efetivamente o estômago que dirige várias tomadas de decisão, né? Então, com isso, não há dúvida da potência, da relevância e do quanto é bem fundamentada a nossa expectativa de um agro brasileiro crescente, pujante e muito representativo. Ao mesmo tempo que a gente não tem dúvida nenhuma da relevância desse setor, quando a gente
aproxima, dá um zoom, né, nessa curva de longo prazo que a gente coloca aqui, isso tem detalhes que são absolutamente inerentes a esse segmento que a gente acompanha faz décadas, né? Você colocou aí que tem 17 anos, o cabelo branco não está enganando, o tempo está passando, já estou completando daqui a alguns meses 20 anos no setor. Comecei no interior do Paraná, numa cidadezinha, numa agência do Banco do Brasil, analisando crédito para produtor rural, pessoa física, e desde então, nesses últimos 20 anos que eu acompanho o setor, o que acontece é que todo ano é um ano diferente. E por incrível que pareça, essa aproximação que o mercado de capitais teve com o agro se deu num momento muito interessante, talvez no momento de maior bonança do setor nas últimas décadas. Se você parar para pensar, a legislação do FIAGRO foi promulgada, se eu não me engano, em julho de 2021. O que era julho de 2021? Né? Basicamente o auge da Covid, a gente vendo que a população mundial mudou suas tendências de consumo, e nos consumos que mais aumentaram foram os consumos de alimento, os consumos dentro de casa, e aí a gente teve um pico de commodities que veio como a ponta do iceberg de uma curva que vinha crescendo ano após ano. Como consequência, o que existe é o produtor ganhando mais margem, e o que a gente brinca, tem até nos nossos materiais publicitários, nas nossas emissões, André, que são públicos, tá? Depois a gente vai falar sobre os nossos sites, sobre as nossas mídias digitais, mas tudo isso que eu estou mencionando, o nosso ouvinte aqui tem acesso. A gente tem um slide lá que fala sobre o trenzinho do agro, né? O produtor, ele é a locomotiva desse trem. Se o produtor ganha dinheiro, toda a cadeia ganha dinheiro. Se o produtor não ganha dinheiro, não tem dinheiro para distribuir ao longo da cadeia, né? E aí, para não perder a linha de raciocínio aqui, lá em 2021, legislação do FIAGRO, o produtor, no momento é que ele vinha 2, 3, 4 safras ganhando muito dinheiro. E a indústria como um todo ganhando muito dinheiro. E a gente estava num momento de bonança, num momento fantástico, num momento em que todo esse Brasil agrícola, que depende desse setor tão importante da economia, estava vendo tudo acontecer, né? Desde a famosa brincadeira que estava vendendo mais caminhonete, vendendo mais apartamento no interior, preço de fazenda subindo, até os efeitos práticos disso. Pois bem, hoje o que a gente vê é um cenário, 2 anos depois, né, no meio de 2023, bem diferente. Os preços das commodities agrícolas perto do seu pico aqui no interior do Brasil, ele veio para mais ou menos 60% do que era cerca de 2 anos atrás. E esse é um ajuste que ele se dá, mais uma vez, ao longo de toda a cadeia. Com esses ajustes, a gente começa a identificar quem são aqueles empresários, empresas, são perenes, que estão bem, e quem é aqueles que estavam bem somente naquele momento de pico histórico, né? Então, uma mudança tão representativa quanto eu estou falando, poxa, eu tinha um produto que era base 100, esse produto veio para base 60, e ainda assim esse negócio continua saudável, continua com margem positiva, quer dizer que quem navega nessa cadeia tem que conhecer muito bem o que está fazendo, e esse é o momento que o agro brasileiro está. Então eu falei bastante, André, mas se fosse para resumir aqui uma frase o agro não é moda, o Brasil é a resposta para demanda de consumo de comida global e, de fato, essa resposta vai trazer, no médio e no longo prazo, muitos benefícios, muito crescimento e muito valor a ser gerado ao longo de toda essa cadeia. No curto prazo, tem emoção de um lado a outro. É muito interessante esse ponto de vista que você trouxe, e aí me surgiu 2 questionamentos que eu acho muito pertinente, né. Apesar de um mercado de fiado ser novo, como você bem pontuou, é uma legislação de 2021, né, ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer, ele é muito baseado em crédito, que é justamente essa questão que você pontuou, né, de trazer, né, essa mediação entre o mercado de capitais e o agro. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer por que existe praticamente 99% de crédito? É só por esse motivo ou tem mais algo ali que você acha interessante pontuar? E você falou que você começou a sua carreira numa agência do Banco do Brasil no interior do Paraná. Então você viu muito a realidade do produtor rural. Como é que você pode pontuar em relação ao que você vivenciou naquela época e que você tem visto ainda hoje acontecer? Muito interessante as 2 perguntas, André. Vou começar pela última. Lá em 2004, quando eu estava na agência do Banco do Brasil, o que eu fazia era a análise CPR. Era um título recente. Na época havia muita dúvida sobre a execuibilidade, inclusive jurídica, daquele título, se efetivamente era um nível de conforto adequado,
se o credor que tivesse aquele tipo de garantia poderia ter acesso à produção que ele estava sendo coberto por aquele título e assim por diante. Passando quase 20 anos ao longo do tempo, é interessante a gente ver como aumentou o nível de governança, né, no agro. Hoje a gente vê que garantias são executadas com um nível muito maior de tranquilidade, a gente vê produtores no nível de profissionalização e governança gigantescamente maior, e a gente já vê produtores rurais que, na enorme maioria das vezes, são empreendedores que a primeira geração ainda, que está se desenvolvendo e ganhou um nível de sofisticação monstruosa operacionalmente. Vou fazer um parênteses rapidinho aqui, tá? Lá em 2004, eu lembro quando eu estava analisando isso, era no norte do Paraná, numa cidade chamada Andirá, uma região muito nobre da produção agrícola brasileira. Era fantástico o produtor agrícola que plantava e colhia 40 sacas de soja por hectare. Era um número, aqui se fala em alqueires, né? Estou falando aqui porque eu estou falando baseado em Londrina, uma cidade próxima a essa daí, aqui também no interior do Paraná. Então, o alqueire tem 2,4 aproximadamente hectares, a gente falava em 100 sacas por alqueire. Poxa, esse produtor é um super produtor. Esse número de 40 sacas por hectare, hoje, na média nacional, e não estou nem falando de áreas super nobres, tá? É absolutamente comum, a gente está falando entre 60 e 65 sacas. Nas áreas nobres, que a gente navega, o produtor agrícola que está colhendo menos de 70 sacas por hectare em bases anuais, alguém está frustrado, está decepcionado com a sua produção. 20 anos, nenhuma geração completa, a gente vê uma produtividade quase dobrou. Então, isso demonstra o aumento e a excelência no nível operacional que esses produtores estão tendo ao longo dessa jornada. Essa melhora operacional, André, está sendo acompanhada também com a melhora do conhecimento econômico financeiro. São os produtores conhecendo cada vez mais a otimização da sua estrutura de capital, onde ele pode, em última instância, ajudar a financiar essa necessidade que é típica de um negócio de capital intensivo como a agricultura, né? Você literalmente compra, planta, espera crescer, colhe, vende para conseguir pagar. Então, eu falei para você que a produtividade quase dobrou, as áreas no Brasil como um todo aumentaram muito, e o preço das commodities aumentaram, como consequência o custo de plantação também aumentou. Então, a diferença lá em 2004 que eu vi é que basicamente todos os produtores rurais eram financiados pelo Plano Safra, linhas subsidiadas de governo, hoje é uma realidade muito distinta. A leitura geral de mercado, e esse número não é cravado em pedra, André, é que hoje em dia a cadeia do agro demanda um financiamento da ordem de grandeza de... Desculpa que o meu Siri do computador resolveu ter vida própria. Um segundinho, deixa eu voltar aqui contigo. Mas o ponto que eu estava comentando é que o mercado estima que a necessidade de crédito da cadeia do agro brasileira hoje gira em torno de 800 a 900 bilhões de reais. As linhas subsidiadas pelo governo giram em torno de 300 bilhões de reais, 350 aproximadamente. Então, em números aproximados, a gente tem de 500 a 600 bilhões de reais de necessidade de financiamento que vem de outras formas que não a típica ida no Banco do Brasil que acontecia lá em 2004. Continua sendo importante? Sem dúvida nenhuma. O produtor que tem acesso a essas linhas tem que efetivamente utilizá-las? Também, sem dúvida nenhuma. Mas as outras facetas têm que ser parte dessa resposta. E quais são essas outras? Tanto o financiamento feito pela própria indústria, como os fornecedores, como os distribuidores de insumos agrícolas, como as cooperativas, mas também com as entidades de crédito, sejam eles bancos privados, ou o mercado de capitais, que é onde a gente se posiciona. Então, olhar essa ótica do produtor que em 2004 estava feliz com 40 sacas, que pegava só dinheiro do Banco do Brasil e com isso ele tocava a vida. Hoje eu vejo o produtor que já está colhendo 70, 80, mirando para 100 sacas por hectare, que são os recordes que a gente vê ao longo do Brasil, e consegue emitir um CRA no mercado de capitais, me dá um super orgulho de acompanhar essa cadeia ao longo dos últimos 20 anos. Agora eu vou voltar para a primeira pergunta, pode ser? Com toda certeza. Não, só deixa eu comentar o porquê da minha pergunta. Porque um dos grandes dúvidas que existem no mercado em relação ao Fiagro é justamente quando ele tem no seu portfólio produtores rurais. Por questões de, será que ele tem essa governança toda? Será que não era melhor só trabalhar com
como você pontuou, né, empresas, né, ligadas ao agro, porque o FIAGRO ele te permite, né, você trabalhar com toda a cadeia do agro, então revendas, fertilizantes, cooperativas, e aí fica aquela questão, mas é justamente os produtores rurais que são os mais necessitados desse capital, né? E aí você pontuou muito bem toda essa evolução existente, até mesmo de governança, mas que ainda tem um pé atrás dos investidores quando tem esse tipo, né, um CPR ou um CRA, né, que está ligado no CPR, no portfólio. Então, por isso que eu quis trazer esse ponto aí. Você pode responder a segunda pergunta também. Bom, mas antes de ir para a segunda, eu acho que vale a pena explorar um pouco mais isso, né? Porque, de fato, o seu comentário ele é super pertinente. Por mais que eu tenha comentado sobre essa jornada de evolução dos produtores, eu acho que o termo correto é efetivamente isso. É uma jornada que não para aqui. Acho que temos muitos passos a serem dados para frente, para o futuro. E hoje, os produtores que estão acessando o mercado, principalmente aqueles que estão acessando o mercado diretamente, ainda são aqueles que estão no topo da pirâmide. Eu não tenho dúvida que esse movimento ele vai se lastrear conforme os produtores vão tendo mais conforto em acesso a demandas que são cada vez mais complexas, né? Porque para você fazer uma emissão no mercado de capitais, você tem que ter um nível de governança, de profissionalização, que não necessariamente são todos os produtores que têm, mas eu não tenha dúvida que espero que tenha produtores nos acompanhando aqui também, que eles conseguem ver o benefício de ter acesso a esse bolso diferente. E aí, apesar de ter o claro desafio de ter essa sofisticação, como eu comentei anteriormente, né, que ele já tem operacionalmente, que ele tem que trazer para o lado econômico e financeiro, quem passa essa primeira barreira colhe frutos que efetivamente se pagam. Quando a gente olha da perspectiva do investidor, André, eu entendo a dúvida, e o que a gente vê no mercado é que tem estratégias diferentes para isso, né? A gente vê gestoras que têm uma expertise setorial muito forte e que acabam se concentrando em alguns pontos. Tem gente que defende que, pelo seu profundo entendimento do produtor agrícola, vai ter um FIAGRO somente com o produtor agrícola. Tem outro que, pelo seu profundo entendimento setorial, vai ter o FIAGRO somente na cadeia de revendas, cooperativas, outro no sucroenergético, assim por diante. A gente, obviamente, respeita essa abordagem e entende que ela tem os seus ônus e bônus, como tudo na vida, né? Do nosso lado, a gente, até pelo fato de ser uma gestora 100% focada na cadeia do agro, o que a gente acredita é que, nesse primeiro momento, que a gente está aproximando o agro do mercado financeiro, principalmente do investidor pessoa física, e está trazendo conforto para esse investidor, o mais adequado, até no momento de didatismo, André, é efetivamente a gente distribuir isso ao longo da cadeia. Então, como que a gente faz aqui no nosso principal fundo, né, o Quigênia Zatala, que é o objeto da nossa conversa? A gente tenta pegar a produção agrícola primária, que é o meio do caminho aqui, né, e ter uma exposição a ela. O nosso relatório gerencial, e mais uma vez eu faço o convite aqui a quem nos acompanha a entrar lá no nosso site, o quigene.com.br, é tudo público, é tudo aberto, vocês vão ver que, em última instância, algo como um quarto, um pouquinho mais, um pouquinho menos, nosso fundo está concentrado na produção. E essa produção, às vezes a gente pensa, poxa, mas será que não é muita coisa, não é muito concentrado? A gente tem que lembrar que é a produção de qualquer coisa. Então a gente tem lá a produção de grãos, tem soja, tem milho, tem produção de algodão, tem pecuária, e poderia navegar em vários outros horizontes aqui da cadeia, né? A gente tem, antes da produção agrícola, toda a cadeia de insumos da produção. Então, se a gente for o mais distante possível, poderia chegar lá numa mina de potássio, ou algo nesse sentido, com toda a cadeia que industrializa isso, a cadeia que processa, distribui como revendas, como cooperativas, até chegar no produtor. Nós também temos partes importantes dessa cadeia que estão sendo financiadas com o nosso FIAGRO aqui, e de maneira indireta, André, a gente está financiando o produtor. Porque se você se lembrar, por exemplo, uma indústria, uma cooperativa, uma revenda, ou uma indústria de defensivos, seja ele químico, biológico, que hoje está aqui numa alta bastante representativa, ela também tem o prazo safra, né? Ela tem que vender para alguém, esperar todo aquele fluxo que a gente comentou, para depois receber. Quando a gente financia essa cadeia com um fundo de longo prazo, como é o FIAGRO, a gente acaba indiretamente chegando ao produtor. E aí, só para completar o raciocínio, a gente também olha para baixo, depois da produção agrícola, toda a cadeia de industrialização, processamento, embalagem, distribuição,
até aquele produto chegar no consumidor final, na enorme maioria das vezes como alimento ou como um processamento de uma produção primária, a gente também financia. A gente tem aqui indústria de suco, a gente tem cadeia de food service, assim por diante. Então, a gente acredita que, de fato, para o investidor, ele ter o conforto de estar conhecendo o agro, essa distribuição ao longo de toda a cadeia faz bastante sentido. Eu acabei me delongando bastante aqui no ponto que você abriu, mas a gente entende essas dúvidas e essas dores do investidor, e eu diria que um dos desafios aqui de quem está no papel de gestão como a gente, num produto que é relativamente novo e que a gente está trazendo esse conforto para o investidor, com um potencial que a gente acredita que é gigantesco, que a gente ainda está apenas no começo desse potencial, efetivamente dar passo a passo de maneira didática para ir trazendo conforto. E mais uma vez eu agradeço espaços como esse de vocês, que são super importantes para isso. Nós que agradecemos aqui, e realmente esse é o papel, né? Essa é a função aqui, trazer informações diretamente da fonte para não ter qualquer tipo de problema ou desvirtuação ali em relação ao que acontece. Mas ainda tem aquela pergunta, né, que 99% ainda é mercado ligado, né, os FIAGROS, na verdade, é ligado a mercado de crédito, né, ou seja, né, por que não equity, né? O que ainda está faltando ali para as coisas acontecerem em equity? André, eu ia continuar a resposta anterior, mas eu fiquei com a boca seca e eu passei a palavra para você, mas não tinha esquecido a pergunta não, tá? Do meu ponto de vista, existem vários fatores para isso, alguns dos quais eu considero os principais. E talvez o principal deles é justamente essa ambientação que o agro está encontrando no mercado de capitais. Quando a gente olha a representatividade do agro do PIB, é um número que gira em torno de 25% a 30%, varia um pouco ano a ano. Quando a gente olha o crescimento agora do último trimestre, né, a gente está falando agora em junho de 23, e acabou de sair o dado do primeiro trimestre, o PIB do agro cresceu 20 e tantos por cento, e a representatividade nisso no PIB desse ano de 2023, que está sendo esperado para pouco mais de 1% de crescimento, ela é óbvia e cristalina. Pois bem, quando a gente olha o mercado de capitais, seja ele de dívida, seja ele de equity, a representatividade de agro gira em torno de 5%. Então, uma simetria monstruosa. Isso se dá por dois fatores. No lado dos investidores, é um segmento que historicamente não teve tanta presença assim. É um segmento que a gente acabou de comentar, né? Está passando por uma jornada de governança e profissionalização que é extremamente relevante para acessar investidores como esse, mas efetivamente outros segmentos, outros ramos da economia andaram mais rápido nesse aspecto e tomaram o espaço que estava ali para ser ocupado. Do lado dos emissores é isso, né? A governança. Do lado dos investidores, justamente é quase que uma profecia autorrealizável, né? A partir do momento que ele não tem amostra, não tem casos, não tem produtos, fica difícil a análise, fica difícil o acompanhamento, fica difícil o entendimento, a pesquisa. Então, ele fica naturalmente menos confortável. O que aconteceu com a legislação do FIAGRO de julho de 2021, André? Eu acredito que o legislador foi muito feliz e o mercado, na sequência, entendeu o intuito e também navegou nesse aspecto, que foi trazer o entendimento de um novo setor, ou de um setor subrepresentado, vamos chamar assim, com características que o investidor, principalmente o investidor pulverizado, pessoa física, já conhecesse muito bem. Então, a legislação do FIAGRO ela foi inteiramente baseada na legislação dos fundos imobiliários. A legislação do FIAGRO, ela ainda é transitória, vai ser definitiva muito em breve, mas ela é quase um copy-paste com as suas individualizações necessárias ali, para ficar mais fácil o entendimento. Sem dúvida nenhuma, foi esse o intuito de aproximação. E o mercado, por sua vez, nós como gestores, os grandes distribuidores, grandes bancos e assim por diante, levaram para o investidor um cenário que era muito próximo daquilo que ele já conhecia. O que eu quero dizer com isso? Além daquilo que é regulatório / legal, né? O investimento isento, quais características, quais os regulamentos, etc. Do ponto de vista de mercado, o que bateu para o investidor foi dividendos sendo distribuídos mensalmente, emissões pulverizadas, cotas que chegam a investimento mínimo de R$1.000, cotas a R$10, transações que sejam no ambiente da CETIP, sejam no ambiente de bolsa, mas com algum nível de liquidez adequado, que o investidor consiga ter uma transparência, com relatórios gerenciais e assim por diante. Então, voltando à sua pergunta especificamente, por que 90 e tantos por cento são fiagros de papel, etc.? É que
do meu ponto de vista, sem dúvida nenhuma, eles são os mais fáceis de serem entendidos, de serem capturados, de serem, em última instância, investidos pelas pessoas físicas que estão analisando o mercado. Agora, quando a gente olha para frente, André, a gente vê que o mercado de FIAGROS, ele acabou de passar a marca de 13 bilhões de reais. A gente fez a nossa primeira emissão aqui no Kijane Exatalo, lá em janeiro de 22, era um mercado de 1 bilhão de reais. A nossa emissão lá foi de 240 milhões, a gente tinha 20% do mercado aqui. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem um fundo sob gestão aqui de aproximadamente 700 milhões de reais de PL, no mercado de 13 bi, ou seja, a gente deve ter uns 6% desse mercado, a gente é o quinto maior. Então dá para ver um mercado bem mais pulverizado, um mercado bem mais pujante, um mercado que tem mais players vindo, e a gente, obviamente, gosta muito disso. Só quando você olha para o principal comparável, como eu acabei de falar, são os fundos imobiliários, hoje é um mercado de 240 bilhões de reais. No segmento que, quando a gente olha a representatividade dele no PIB, nos compara ao agro. Então, não tenho dúvida alguma que a gente está arranhando a superfície ainda nas potencialidades do setor. Então, as potencialidades do setor vão sair dos fundos de papel, de crédito, etc., para ir para fundos com outros indexadores, vai ter fundo em moeda estrangeira, vai ter fundo em inflação, vai ter fundo híbrido, vai ter fundo de equity e assim por diante. E eu diria que equity tenderia a ser um daqueles que demandam essa etapa ainda maior de amadurecimento, porque para o investidor, normalmente é um investimento de mais longo prazo, é um investimento em que ele precisa ter um tecnicismo eventualmente até maior, mas até mais importante do que isso é do lado do emissor, né, do lado do agente que está efetivamente na operação do agro. Para você ter um deal relacionado à equity, você precisa de um nível ainda maior de profissionalização e governança, né? Então, como a gente comentou algumas vezes ao longo dessa nossa interação aqui, essa jornada está acontecendo de maneira acelerada, mas não chegamos lá ainda. E quando essas duas coisas acontecerem, mercado amadurecer ainda mais, novos produtos virem saindo, investidor conhecer mais o segmento e ter conforto com outros produtos que não são necessariamente aquele copy-paste daquilo que ele já conhece no fundo imobiliário. E do outro lado, os operadores do segmento aumentarem ainda mais o seu nível de governança e profissionalização, aí eu diria que é o alinhamento perfeito e a gente vai catapultar o tamanho desse mercado como um todo. Exatamente, eu acho que o grande ponto são essas burocratizações existentes ainda em relação ao equity e também, né, essa questão que você pontuou em relação ainda à questão da governança, né, ainda precisa se amadurecer, o que amadureceu já em termos de produtor rural em si, né, em termos de crédito, CPR, CRA, tem que amadurecer em relação ali a essa governança na terra, na fazenda, não só na porteira para dentro em relação à questão de produção, mas também de gerenciamento dela, né? Perfeito. Mas nós falamos do agro, fomos, né, abrangimos aí diversos pontos, mas eu gostaria que você aí falasse um pouquinho sobre a gestora, né, que é paranaense, como você pontuou. Como é que ela surgiu? Enfim, conta um pouquinho para nós aí a história. Bom, agora vai ficar muito mais fácil falar da gestora, André, porque a gente falou tanto do agro e do que a gente acredita aqui, e normalmente é ao contrário, né? Pergunta da gestora primeiro, então a gente tem que contar o que a gente acredita do agro para chegar na gestora, e aqui você facilitou muito minha vida, então eu te agradeço de deixar essa pergunta para depois. Mas o que a gente acredita efetivamente é isso, né? O agro, de maneira macro, é um segmento que vai ter cada vez mais representatividade. A gente tem uma piada interna aqui que a gente fala o seguinte, poxa, que como brasileiros, né, ou até sul-americanos, latino-americanos, quando a gente viaja para o exterior, a gente fala, qualquer profissão, o pessoal fala assim, não, eu sou profissão X, Y, Z. É muito comum o estrangeiro, quem está lá no hemisfério norte, fala assim, ok, entendi, mas o cara bom mesmo dessa profissão está nos Estados Unidos, está na Europa, está na Ásia, etc. E o agro nos enche de orgulho, André, porque a gente sai do Brasil e fala, ou qualquer estrangeiro que vem no Brasil, né? E a gente fala que trabalha na cadeia do agro do Brasil, qualquer lugar do mundo, qualquer lugar que eu vou, qualquer interlocutor fala assim, uau, Brasil realmente é a resposta do agro mundial, né?
E isso não acontece à toa. Isso acontece em virtude daqueles fatores que a gente comentou anteriormente, que o Brasil é a resposta para o aumento da demanda de consumo global. Pois bem, em sendo isso, a gente acredita que tem total razão de existir uma gestora 100% focada na cadeia do agro localmente. E por que a gente acredita isso, André? Porque o fato é que a enorme maioria dos empreendedores relacionados ao agro no Brasil estão fora do eixo Rio-São Paulo, que é o principal eixo econômico-financeiro historicamente. E essas pessoas, a gente tem uma dádiva no nosso negócio, que a gente está numa geração que normalmente são os fundadores, são aqueles caras que compraram a fazenda, que abriram a fazenda, que montaram a empresa, que contrataram o primeiro funcionário. A quantidade de reuniões que eu já tive com aquele funcionário 001 da empresa, que eu vi o carro primeiro da empresa que existe lá até hoje, o primeiro prédio, etc. É fantástico. Essa experiência, dificilmente em outros segmentos, a gente tem a possibilidade de vivenciar, né? E em sendo pessoas tão empreendedoras e tão desenvolvidas, porque foram aqueles vencedores dessas jornadas, né? Muita gente ficou pelo caminho, muita gente não sobreviveu a jornadas que foram extremamente desafiadoras. São pessoas extremamente inteligentes e sofisticadas, André. Então, a gente tem o prazer de conhecer empreendedores e empreendedoras que são pessoas que, do ponto de vista operacional, como eu falei, está na vanguarda tecnológica em nível mundial. O produtor brasileiro, o empresário do agro brasileiro não deve nada para ninguém em qualquer lugar do mundo, mas que justamente por ter vivenciado uma jornada tão extenuante e tão desafiadora, não conseguiu fazer tudo ao mesmo tempo. Então, normalmente, ele está num nível operacional próximo do estado da arte e, do ponto de vista de governança, profissionalização, entendimento econômico-financeiro, ainda está se desenvolvendo. Então, quando a gente vê essas pessoas fora do eixo, e o eixo econômico-financeiro brasileiro, numa realidade geográfica, numa realidade até de linguajar completamente diferente, a gente entendeu a necessidade de ter alguém que falasse a mesma língua dos dois mundos. Então, a Kijane nasceu com um misto de pessoas que tiveram uma vivência muito grande no mercado financeiro. Hoje, os meus sócios executivos aqui são pessoas que viveram em São Paulo muito tempo, viveram nas principais organizações da cadeia econômico-financeira relacionada ao agro há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem de pessoas que foram criadas no econômico, no meio agro. A gente tem um conselho que foi montado desde o primeiro dia com pessoas que são lideranças de entidade de classe, pessoas que foram empresários de companhias listadas do setor, pessoas que foram secretários de agricultura do setor de Estado. Então, a gente definitivamente consegue falar as duas línguas ao mesmo tempo. Para quê? Para quando a gente chega no interior, você comentou comigo, né, André, que também é do interior, é muito comum as pessoas serem um pouco mais desconfiadas, demorar a ter a liberdade, ter a possibilidade de compartilhar suas possibilidades. E, eventualmente, não falar a mesma língua de quem está na Faria Lima e quer fazer um call de 1 hora falando anglicismo. É a receita do bolo para dar errado, né? Então, o normal é a gente andar, a gente viajar. A gente está baseado aqui em Londrina, no Paraná, a coisa mais comum do mundo. A gente está no Mato Grosso, está em Goiás, faz 2 semanas eu estava na Bahia, estava em Minas. É o nosso dia a dia. Eu sou feliz que eu tenho uma família que me suporta a ter essa vida logística tão complexa. Pois bem, quando a gente chega no interior e com uma rede de relacionamento tão forte, focada nesse segmento, a gente consegue ter uma abertura. Quando a gente tem uma abertura e esse empresário, essa empresária vê que a gente está fora do Rio de São Paulo, já é um quebra-gelo automático. As pessoas vão falar, opa, peraí, alguém que entende minha língua, sabe o que eu falo, a gente conta um pouco das nossas trajetórias, conta que a gente também tem propriedade rural, que viveu nesse mundo e assim por diante. Poxa, meio caminho andado. Aí você lembra que eu comentei anteriormente que as pessoas não tiveram oportunidade, na maior parte das vezes, de se desenvolver nesse lado econômico-financeiro, né? Mas são pessoas super inteligentes, são pessoas super respeitadas localmente. Normalmente essa interação, ela não é uma reunião de 1 hora. Você pega um avião para ir para Sinop, poxa, hoje está ótimo, né? Tem voo direto de Guarulhos para Sinop, né? Antigamente você tinha que chegar em Cuiabá e dirigir 5, 6 horas, né? Pois bem, mas você vai pousar num voo de Sinop, você vai embora no outro dia de Sinop. Não tem como você fazer ponte aérea para Sinop, né? Você vai ficar fazer uma reunião, normalmente são pessoas absolutamente acolhedoras, vai te chamar para um churrasco, para um jantar, conhecer a família, etc. Você fica quase um dia inteiro com as pessoas. E aí a mágica acontece, André, porque depois de um dia inteiro, essas pessoas entenderam o que você está falando. Você vem com conceitos
que essa pessoa eventualmente não tinha 100% refinado, mas ela consegue entender o que é uma transação de equity, consegue entender o que é uma transação de dívida, consegue entender o que é um mezanino, consegue entender o que é uma transação imobiliária, e essa pessoa tem essa sofisticação operacional porque ela normalmente tem a empresa, tem a fazenda, tem um silo, um galpão, um armazém, e aí, ao final, já está sendo uma construção que você não está oferecendo um produto. Você está quase construindo a quatro mãos. Poxa, a minha necessidade é ter dívida, minha necessidade é ter uma participação de equity, minha necessidade é fazer um sale leaseback, e assim por diante. Então, eu dei essa volta toda para comentar o nascimento da Kijane. A Kijane, quando a gente olhou para trás, 2 anos atrás, a Kijane nasceu por uma felicidade do destino exatamente no mesmo mês da promulgação da legislação do FIAGRO. E via gente fazendo agro aqui no Brasil de maneira muito nichada. Era o cara que só comprava fazenda, ou era o cara que só fazia private equity, era o cara que só fazia crédito, assim por diante. E do outro lado, quando a gente olhava para fora, seja para fora do Brasil, dos mercados mais desenvolvidos, europeu, americano, ou aqui no Brasil em outros segmentos, que não agro, a gente vê gestoras que tinham essa abordagem de multiproduto. Ela chegava para o cliente, entendia o que o cliente precisava, e aí ela dava a solução, seja solução de crédito, seja solução de equity, seja solução imobiliária. Então a Kijane nasceu com essa proposta. Hoje a gente se considera a única gestora do Brasil 100% focada no agro, com uma abordagem multiproduto. E aí a gente tem as 3 principais verticais, André. A gente tem a vertical de dívida, que é a vertical que hoje a gente é mais conhecido, a gente falou bastante do FIAGRO aqui hoje. A gente tem o prazer de, desde a nossa emissão, sempre navegar aí entre os 5 maiores FIAGROs do Brasil. E mais importante do que o ego de ser o primeiro, o quinto, o 10º, etc., é ver que está entre os que estão ajudando a construir essa história num crescimento tão representativo. A nossa segunda vertical é a vertical de equity, né? O investimento em participação de empresas. A gente é dono de empresa, a gente acredita no agro nesse ponto de ajudar a tocar essas empresas ao longo de uma jornada de aumento, de geração de valor, de profissionalização, de governança, de otimização e assim por diante. Hoje a gente tem um investimento, que é o Grupo Gênesis, é a maior empresa de testagem e certificação de grãos do Brasil. A gente é o líder desse segmento, aproximadamente 60% do market share de todos os grãos produzidos na fazenda, e aqui vale a pena destacar para os nossos ouvintes, né? O que eu estou falando aqui? Quando o produtor colhe soja, colhe milho, colhe café, colhe algodão, parece uma commodity, mas tem que alguém falar que aquilo ali é uma commodity, né? Alguém que vai ter que olhar aquilo e destacar que aquilo tem um percentual de umidade, um percentual de avaria, um percentual de dano e assim por diante. Quem faz isso é a nossa empresa. Então a gente tem um dedo no pulso do que está acontecendo naquelas quase 320 milhões de toneladas que o agro brasileiro vai produzir nesse ano. Como eu comentei, esse é o primeiro investimento de outros investimentos que a gente deve fazer no setor. E a terceira vertical é a vertical que a gente chama de imobiliário, né? Que é a vertical em investimento em propriedade agrícola e em ativos imobiliários ao longo dessa cadeia. Então, André, para finalizar, o que é Kijane? É uma gestora focada na cadeia do agro, com uma abordagem multiproduto, pensado desde o empresário do agro, trazendo aquilo que é aplicável para os investidores do mercado financeiro, falando as duas línguas de pessoas que viveram esses dois mundos e continuam vivendo ao longo de toda essa jornada. Ou seja, a Kijane, ela respira, ela vive, ela movimenta o agro. Seria né, porque o pessoal fala agro é teco, agro é pop, agro é tudo, a Kijane, ela quase que trabalha com esses 3 pilares, né? E a gente vive com o pé em cada canoa, literalmente. Hoje eu estou em Londrina, aqui no Paraná, onde é a nossa sede. A gente está muito frequentemente em São Paulo. Eu voltei de São Paulo ontem, na segunda-feira meu principal sócio aqui estava em São Paulo. Semana passada ele estava lá, na anterior eu estava em Luiz Eduardo Magalhães, na anterior eu estava em Sinop e Sorriso. E se for continuar contando a nossa agenda, vocês vão passar aqui 1 hora ouvindo, né? Essa é a dinâmica. A gente não acredita que dá para fazer isso somente fechado em Londrina, sem falar com aquilo que é o mercado financeiro. Ah, tá, na outra eu tava no Leblon também, tá? Passei lá na semana do 10 de junho. De novo, essa é a nossa rotina. Falar com os investidores, a gente tem que entender e tem que falar a língua deles. Mas do outro lado também é falar a língua do agro. A gente não acredita que dá para fazer uma coisa ou só outra. Falar assim, poxa, se a gente tivesse a sede, seja em Londrina, seja em Cuiabá, seja em Goiânia, e dessas costas para o Rio São Paulo, a gente ia entender tudo do agro, ia ser fantástico, mas não ia falar onde está o dinheiro. E a recíproca verdadeira. Essa história de fazer agro, você é a ponte da Faria Lima com agro, etc., e nunca foi no Mato Grosso, não funciona. Não adianta, não tem como fazer isso. Tem que efetivamente se desdobrar aí e estar com um pé em cada local.
Ou seja, um pé na Faria Lima e outro do Barro, né, nos Literalmente. lugares que eu literalmente, né, só as cidades que você falou Eu aí tenho, são grandes eu tenho produtores do meus. agro, né. Exatamente, tem um sócio que faz um bullying comigo, eu tenho uma bota que ele fala assim, cara, essa bota quando você vai pra fazenda ela é bota, quando você vai pra Faria Lima ela é sapato, né? Então, você consegue navegar nos dois mundos, é exatamente isso. Maravilha. E aí vamos falar um pouquinho do fundo, né, qual que é a tese do KJNT11, qual que é a estratégia dele, pra gente adentrar um pouquinho aí no fundo depois que conhecemos a gestora e também o mercado do agro. Fantástico, André. Eu falei um pouco sobre o que a gente acredita na diversificação do fundo, né? Então, em última instância, esse fundo ele foi montado para trazer para o investidor, muito provavelmente, um dos seus primeiros acessos à cadeia do agro. O que aquela representatividade de 5% do agro no mercado de capitais, como ela acontecia? Com gigantescas empresas. O Brasil tem os seus campeões nacionais no segmento de proteína, são os suspeitos usuais aqui, né, de emissão no mercado. O Brasil tem um segmento que avançou mais rapidamente que os outros no agro, de empresas grandes, em termos de governança e profissionalização, que é o setor sucroenergético, também é um recorrente emissor no mercado de capitais. E basicamente era isso, que o investidor, pessoa física, tinha como possibilidade de, se ele quisesse comprar um CRA antes da emissão, e fora, obviamente, um outro caso mais específico, se ele quisesse comprar uma emissão diretamente. Com o advento do FIAGRO, a gente vê vários entrantes no mercado, com teses específicas em algum caso, com teses um pouco mais genéricas do outro, e com gente vindo de background mais agro e gente vindo de background, pessoas extremamente inteligentes, extremamente capazes de gestão financeira, mas sem tanta expertise setorial. Pois bem, a gente vem ao mercado em em janeiro de 22, e a gente pensa o seguinte, poxa, eu tenho que trazer para o investidor um conforto de que ele vai estar colocando dinheiro no agro. Pouco importa para ele se está com o produtor, se está com a cooperativa, se está com a indústria de proteína ou se está com a empresa de suco ou distribuição de alimentos. Ele quer ter a exposição ao longo da cadeia. E muito com esse pensamento, André, a gente construiu uma tese que fosse uma tese bastante pulverizada. Poxa, se eu quero entregar isso para o meu investidor, eu tenho que ter uma divisão setorial que represente em alguma medida, obviamente é impossível fazer isso na vírgula, mas de alguma medida aquilo que é o valor bruto de produção total da cadeia do agro tem para o Brasil. Então tem a produção agrícola, tem insumos à produção, tem a industrialização e distribuição desses produtos a serem produzidos. Então hoje o nosso fundo tem um PL de quase 680 milhões de reais aproximadamente, e a gente tem 30 operações. Então o ticket médio das nossas operações é de um pouco mais de 20 milhões de reais, porque de um lado, são operações de mercado de capitais que têm um tamanho mínimo para se viabilizarem, né, tem um custo para a sua estruturação, mas, por outro lado, quando a gente olha os nossos comparáveis do setor, a gente se coloca entre os fundos mais pulverizados, principalmente entre aqueles que têm originação própria. E aí eu vou para o segundo aspecto. O segundo aspecto é essa força de originação própria que a gente sempre destaca. Algo como 70% do nosso portfólio, André, ele é feito por operações de empresários ou empresárias que a gente mesmo conhecia, que a gente trouxe para o mercado e que a gente conseguiu estruturar dentro de cada dessas transações. Por que a gente dá tanto valor a isso? Existem vários aspectos, mas os dois principais que eu gostaria de destacar são os seguintes. O primeiro, que normalmente são empresários ou empresárias que a gente já conhece há vários carnavais. Lembra-se o exemplo que eu te dei de pegar um avião para Sinop? Você não faz uma transação com o cara no primeiro encontro, possível. Você vai conhecendo, vai testando as águas, vai pensando em conjunto, vê um momento, como a gente falou, né? O agro é feito de momentos de bonança e momentos de escassez, de picos e vales, né? Vê como ele se comporta quando ele está ganhando muito dinheiro, que também é importante isso, né? Vê como ele se comporta quando ele está ganhando menos dinheiro. E aí, quando você dá crédito para ele, é obviamente uma operação com uma análise criteriosa, com vários aspectos que são considerados, mas em última instância, você já sabe como aquela empresária está se comportando, e obviamente as coisas podem não ser exatamente como previsto por várias outras condições macro, mas dentre os critérios que a gente analisa aqui, talvez um dos mais importantes é
conhecer, ter conforto e saber como se porta nas mais diferentes situações. Esse é o primeiro aspecto da importância da nossa estruturação própria. O segundo aspecto, André, é fazendo isso proprietariamente dentro de casa, com um time que conhece muito bem do agro, a gente sabe como fazer com os detalhes e as pegadinhas típicas do setor. Parece coisa de novela da Rede Globo, né? Mas a gente já teve aqui casos de pessoa que quis dar fazenda pra gente com documento falsificado. A gente já teve caso aqui de gente que queria dar fazenda dando como garantia uma fazenda, mas a escritura era outra, e a fazenda que ele falava que tinha era produtora de soja, e a outra era um alagado, você mal conseguia colocar uma vaca em cima. E assim sucessivamente. A gente poderia passar horas aqui contando esses famosos causos aí que em 2023 ainda existem no agronegócio. Você pode falar, poxa, Bruno, como é que você descobre isso? Justamente em virtude de ter uma rede de relacionamento tão baseada em pessoas que conhecem o agro há vários carnavais. Então a gente tem gente espalhada ao longo do Brasil, a gente tem gente dentro de casa que já avaliou dezenas de milhares, centenas, na verdade, de milhares de hectares, e para pegar uma fazenda de garantia sabe exatamente aquilo que perguntar ou não. A gente sabe onde são as formalizações que são mais tranquilas, aquelas formalizações que precisam de uma segunda checagem. E aí, por último, tem o último fator, André, que é a checagem de referência. Quando acontece tudo isso, a gente liga para os nossos contatos, assim, poxa, você conhece o fulano de tal aqui? Porque eu conheci, etc. Toda uma jornada, mas na região dele, normalmente é uma pessoa conhecida. E esse tipo de ligação tem um valor muito grande. Existe, com alguma frequência, o cenário das pessoas virarem para a gente e falar assim, olha, conheço o João ou a Maria aqui, pessoa produtor, com posse, né? E eventualmente é conhecido por ser um mau pagador. E esse tipo de informação tem um valor brutal, porque para a gente, o nosso devedor, a característica mais importante que ele deve ter não é bom balanço financeiro, não é uma boa garantia, não são bons números, não são boas projeções. Primeira coisa que a gente tem que saber é se a pessoa quer nos pagar de volta, né? Então, quando a gente considera tudo isso, a gente vê um fator extremamente importante nessa questão da originação própria. Então, para finalizar aqui a resposta, André, temos um fundo que é absolutamente pulverizado, entrega para o investidor exposição às diferentes cadeias do agro. Então, assim, poxa, Bruno, ano passado a soja estava R$200 e esse ano está 120. O fundo não vai quebrar ou você não vai ter um default gigantesco? Não, por quê? Quando a soja estava R$200, o produtor naturalmente tinha um pouco mais de margem. E eu tinha crédito na carteira, por exemplo, tem uma grande cooperativa do oeste do Paraná, produtora de proteína animal, na cadeia de suínos e etc. Estava sofrendo um pouco mais. As cooperativas sofreram com essa soja de R$200 e o milho de R$100? Muito. Tiveram cooperativas que ficaram pelo caminho? Várias. Essa nossa deu algum sinal de desgaste e estresse? Não. Por quê? Porque ela está na localização correta, está na localização mais eficiente e é uma das cooperativas mais eficientes do Brasil. Então, quando a gente escolhe o topo da pirâmide, a gente consegue navegar muito bem. O que aconteceu esse ano? A soja de R$200 veio para 120, o milho de R$100 veio para 50, 40, depende da região. O que aconteceu com a margem do produtor? Apertou bastante. Você pode perguntar, poxa, Bruno, o seu produtor está dando alguma dor de cabeça? Não. Por quê? Porque o produtor que a gente escolheu trabalhar, normalmente é o topo da pirâmide. Então, é aquele produtor que, em situações como essa, ele está capitalizado, ele tem grão estocado, ele está fazendo hedge adequadamente, ele já está hoje olhando para frente e fazendo a sua definição de preço, tanto de venda dos seus produtos quanto de compra de insumos, já está vendo uma margem saudável ali. Então, esse ano um pouquinho mais desafiador, ele navega com uma tranquilidade. Tem produtor abrindo o bico hoje, André? Desculpa o meu francês aqui. Definitivamente tem. A gente escolhe trabalhar com o topo da pirâmide. E isso fica muito mais fácil quando a gente consegue pulverizar tanto setorialmente, que é o exemplo que eu dei, como regionalmente. Poxa, a gente está vendo que o Rio Grande do Sul teve alguns anos de dificuldade na produção agrícola. Poxa, se a gente tivesse com o fundo inteiro no Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, os meus cabelos brancos estariam em maior quantidade hoje em dia, né? Não é o caso. Hoje, felizmente, a gente não tem nenhum caso lá, mas poderia ter um ou outro, mas nunca um fator importante. E isso é típico do Brasil, né? Mas no Rio Grande do Sul, a gente teve a Bahia, que teve 5, 6 anos de crises climáticas super importantes. Se a gente tivesse com o fundo inteiro na Bahia naquela época, seria um problema grande. Quando você navega isso ao longo de toda a jornada, lembrando que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Esses dias eu estava analisando a distância da região produtora
ali de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para Luiz Eduardo Magalhães da Bahia, é a mesma distância de Portugal para a Rússia. E às vezes a gente perde essa dimensão, né? Poxa, a gente está falando de um continente inteiro. Isso entrar no mérito do Pará, todo o Mato Grosso e assim por diante. Então, finalizando aqui a questão. Ticket médio pequeno, diversificação setorial, diversificação regional, escolhendo o topo da pirâmide em cada uma dessas diversificações e com networking local que nos permite fazer uma validação e uma checagem de referência reputacional importante e, quando for amarrar as garantias, amarrar isso com pessoas que sabem do agro e não cair nas pegadinhas mais óbvias que ainda em 2023 existem bastante. Era justamente esse ponto que eu estava falando em relação ao equity, né? São esses problemas, essas problemáticas que ainda ocorrem e que, se você realmente não tiver esse network, você pode acabar caindo a respeito, né, Bruno? Exatamente. Pois bem, agora fala um pouquinho do benchmark do fundo, que é sempre muito perguntado. Perfeito, vamos lá. O Kijana Zatala, ele veio para o mercado no momento em que a gente estava passando por um pico de CDI, num segmento que a gente falou bastante já sobre o quanto o investidor estava tendo esse processo didático em relação ao conhecimento do setor, né? E também falamos sobre o quanto teve de habilidade, tanto do legislador quanto do mercado, em tentar comparar isso a algo mais fácil para o investidor. Então foi muito natural a enorme maioria dos FIAGROS hoje serem de papéis com benchmark de CDI. O que a gente acredita, olhando para frente, André, é que com o desenvolvimento do mercado dos FIAGROS como um todo, a gente pensa que vai ter espaço para diferentes perfis de investidores e de emissores, consequentemente de indexadores. Se você perguntar para mim, poxa, Bruno, você vê um FIAGRO em dólar no futuro? Não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer. E vou explicar por quê. Porque o produtor rural médio do Cerrado brasileiro, médio e grande, ele pensa em dólar. Então, quando você dá uma dívida para ele em CDI, ele tem que se adaptar um pouco àquilo. Ele nunca pensa em PCA, essa é uma coisa que eu garanto que não está na cabeça dele. Mas, se você pensa, dólar, faz sentido? Faz. Nosso investidor está pronto? Com certeza, nos últimos 2 anos, não. Vai estar pronto no futuro? Não tenho dúvida. Esse futuro vai ser mês que vem ou vai ser daqui a alguns anos? Essa é a minha dúvida, mas vai acontecer. Quando você fala, poxa, Bruno, mas o mercado, você falou bastante aqui do mercado de fundos imobiliários, a parte representativa desse mercado é a inflação, né? IPCA+, etc. Aí a minha resposta, eu vou falar tanto do agro quanto do imobiliário. O imobiliário é muito mais natural, né? Você tem contratos de longo prazo, quando o índice de correção são os índices de inflação, então isso naturalmente é algo muito mais fácil de você indexar. Mas eu diria que ao longo da cadeia do agro, você deveria ter um ou outro apetite para isso. A cadeia é tão ampla, né, como falamos, aqueles que estão mais próximos do consumidor, na indústria de alimentos, etc., podem ter esse tipo de indexador na cabeça. Ao longo da cadeia, a gente tem bastante coisa acontecendo em construção de armazéns, de silos, de galpões, de sementeiras e assim por diante, que também, vindo já para o mundo mais de aluguel, etc., poderia ter esse tipo de cabeça. Produtor rural, não. Então, acho que dificilmente seria algo ali. Mas tem espaço para FIAGRO ao longo da cadeia em PCA, por exemplo? Tem, sem dúvida nenhuma. A gente falou de equity. E lembrando que equity tem submundos, né? A gente tem o equity terra. Poxa, Bruno, tem espaço para terra que você consiga ter a valorização da terra e distribuir isso com o investidor? Sem dúvida nenhuma tem. Não, estamos falando de equity mais private equity típico mercado desenvolvido. Compra participação, empresa, cria valor, tem aquele nosso alvo típico de 30 e poucos por cento de retorno. Vai ter espaço para isso? Não tenho dúvida que vai ter espaço. Então, André, talvez seja a pergunta menos objetiva que eu estou te respondendo aqui ao longo desse nosso bate-papo, mas eu diria o seguinte: hoje a maior parte dos FIAGROS tem como benchmark CDI+, por um momento de mercado em que os FIAGROS consolidaram, e porque isso é mais natural para o setor do que outros índices, outros benchmarks. Mas eu não tenho dúvida que nessa jornada de crescimento e ganho de representatividade que o FIAGRO vai ter em relação a todo o mercado de capitais,
a gente vai ver no horizonte próximo coisas muito diferentes, coisas muito complementares e coisas que não vão ser inventadas, coisas que vão ter endereçamento ao longo de toda a cadeia do agro. Eu achei muito interessante quando você falou em relação a eles pensarem em dólar, mas por que que isso acontece, né? Porque é uma commodity, né? Então, naturalmente se negocia, né, em dólar. Então isso fica muito mais claro ali para quem aí está todo envolvido nessa cadeia do agronegócio. Mas você falou de CDI, que é algo comum, porque estava naquele boom quando surgiu o Fiagro, essa ascendência, né, na taxa de juros, e o CDI está muito perto ali no percentual da taxa de juros. Mas como é que você vê essa possível início de queda do CDI? Como é que você acredita que isso acaba impactando ali, né? Eu acho que tem impacto dos dois lados, né? Tem impacto nos emissores das dívidas, e aí já falando um pouco sobre isso, eu acredito que tem um impacto positivo, tirando um pouco de pressão que a linha de pagamento de juros tinha no balanço, seja das empresas, seja dos produtores, porque, em última instância, se você olhar a enorme maioria dos fiagros no mercado, eles têm na sua carteira uma carteira girando ali em torno de CDI mais qualquer coisa, CDI mais 4, 5, 6, eventualmente, e isso com a taxa de juros atual, a gente está falando de uma taxa de juros que para o empresário, a empresária está sendo 18, 19, 20% ao ano. É muito pesado. E desde a perspectiva de crédito, uma queda ali claramente vai ser positiva. Claramente ela vai trazer mais ânimo e o que a gente vai ver é um arrefecimento nessa preocupação de crédito e até como segunda derivada, eventualmente, uma aceleração em novos projetos, em um otimismo com o ambiente de negócios e assim sucessivamente. Já do lado do investidor, eu acho que vai ter que ter um certo nível de maturidade para entender onde ele está posicionado, né? Porque vai ter fundo que vai estar tentando pegar o melhor dos dois mundos, né? Poxa, eu vou estar no agro, mas ao mesmo tempo eu vou fazer o trading da curva, eu vou sair do indexador CDI, ir mais para IPCA, talvez alguma coisa em taxa pré, consigo entregar para o investidor o melhor dos dois mundos, etc. Existem outros fundos, e aqui é o exemplo do Guilherme Zatalo, que a gente fala obviamente a gente não vai deixar nenhum dinheiro óbvio na mesa, né? Então, possibilidades de ganhos adicionais para os nossos investidores sempre são exploradas aqui, mas o que a gente realmente acredita é que o nosso trabalho, a missão e a razão de existir desse fundo é entregar essa pulverização setorial e regional com uma relação risco-retorno ótima, muito baseada em CDI. Então, o que a gente fala desde nossa primeira emissão, e a gente já fez 2 follow-ons, André, é que o nosso foco é entregar uma relação risco-retorno que para o investidor sobre líquido CDI mais 3. A gente acha extremamente competitivo. Hoje, se a gente tirar o foco da nossa gestão da operação para colocar muito foco e energia em tradar curva, em se posicionar em IPCA, etc., a gente acha que não é o melhor uso do nosso tempo e efetivamente não é aquilo que a gente combinou com o investidor. Então, na nossa trajetória aqui, o que eu imagino que seria o mais natural, e estou falando em nome da Kijane, mas em alguma medida acho que vai acontecer mais com o mercado. Acho que ninguém vai deixar de nenhum dinheiro óbvio passando pela mesa, mas eu acho que mais do que os fundos que estão em CDI, vão para IPCA, vão para pré, eu acho que o amadurecimento do mercado vai permitir outros fundos. Então vai ter o fundo típico em CDI, que vai ter uma rentabilidade um pouco menor numa queda de CDI, o CDI sobe eventualmente no segundo momento, que a gente conhece ao longo da trajetória do Brasil, que o CDI é igual à margem do produtor, né? Tem sobe e desces típicos. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter possibilidade de ter fundos em inflação, ter fundos em moeda estrangeira, e assim sucessivamente. É assim que eu vejo a dinâmica da Kijane, mas também é o que eu vejo na dinâmica do mercado como um todo. E por que eu perguntei isso? Que você acabou colocando um pouco na sua resposta. É justamente a questão do investidor, porque vai começar a cair o CDI, logo meu rendimento vai cair, então aquele fundo já não é tão interessante. Porque os investidores, em sua grande maioria, querem aquele resultado. Então, se vieram, né, nessa jornada num resultado X, teoricamente eles gostariam que mantesse. Claro, tem uma questão de previsibilidade, que foi-se colocado no mercado que os fundos de investimento que estão listados em bolsa traz essa previsibilidade para que você consiga, com a renda passiva,
você conseguir ali realizar sonhos, fazer a sua manutenção, aposentadoria, enfim, foi se vendido isso na indústria, né, dos fundos de investimento, e aí vem aquela questão, né, que acaba abalando um pouco os investidores em relação a esse resultado. E um outro ponto também, isso eu digo nos fundos imobiliários em específico, né, Bruno, a questão do guidance, né, realmente quanto que eu vou receber de rendimento naquele período, tudo mais. Como é que você vê essa questão também? Essa é uma questão que para a gente adora essa pergunta, porque, como você ouviu ao longo da nossa trajetória, nós somos um time muito focado na experiência de mercado, na cadeia do agro, mas não vindo de gestão financeira efetivamente. Então, o que a gente, desde o começo, se propôs a entregar para o investidor? Uma capacidade de originação própria bastante representativa, uma relação risco-retorno representativa, sem deixar dinheiro óbvio na mesa, então, quero ser explícito em relação a isso, mas muito baseado no carrego dos nossos papéis. Então, hoje, quando você pega a nossa carteira média, André, você pode olhar lá no nosso site, convido mais uma vez a quem está nos ouvindo aqui a olhar os nossos relatórios gerenciais, a olhar o nosso histórico de distribuição. Nossa carteira está girando em torno de CDI mais 4,8, 4,9. Não tem muita mágica. A gente tem 1,15% de taxa de administração e tem uma performance sobre CDI que gira em torno de 30 bips. Então, o custo total do fundo geral hoje é 1,4% aproximadamente. Que quando você pega CDI mais 4,9, tira esse 1,4, dá exatamente o CDI mais 3,5, que a gente vem distribuindo de maneira contínua e como quase um relógio mês a mês, com exceção de novas emissões, follow-ons e assim por diante. Então, o nosso fundo ele não depende de FIIs, trading no secundário, grandes movimentos para ter uma capacidade de geração de alfa aqui para, em última instância, distribuir. Não, nossa distribuição é muito baseada na distribuição de dividendos mês a mês. Então, quando você olha para frente, o que a gente tem? A gente tem a expectativa, obviamente, de alteração aqui da taxa básica da economia, né? E aí é óbvio que isso é uma alteração de curva e o mercado que determina. Mas do nosso ponto de vista, a gente está absolutamente tranquilo que a gente está falando assim, olha, a gente tem uma carteira com duration, que a enorme maioria dele está entre 2 e 4 anos, que ela vem gerando em torno de CDI mais 4 alto, que líquido, não tem mágica, sobra CDI mais 3,5. Qual que é a tradução disso? A gente deveria distribuir CDI mais 3,5 de uma maneira bastante constante, olhando para frente, que é exatamente o que a gente vem fazendo nos últimos anos. Aí não tem certo ou errado, né, André? Tem perfis de fundos e perfis de fundos. A gente acompanha, admira o trabalho de outras gestoras, tem uma capacidade de geração de valor com outras estratégias. A gente tenta, obviamente, aprender aquilo que é passível de ser incorporado aqui na nossa estratégia. A nossa estratégia ela é muito, muito baseada nessa distribuição do carrego de juros. E tirando-se a parte da taxa básica, que é algo que a gente absolutamente não tem controle, o outro lado é 3,5% sobre a taxa básica de juros brasileira, com uma relação de risco bastante pulverizada, isenta, a gente acha que a proposta de valor do Gênesis Natal é extremamente competitiva. E aí vem a pergunta, né, para a gente já ir finalizando, que eu falo que é um momento que o gestor vende o fundo, né? Você já começou a vender em relação ao resultado, mas por que investir aí no KJNT11? Poxa, André, eu vou até parecer repetitivo aqui para quem está nos acompanhando, né? Mas esse momento de venda a gente vem construído ao longo dessa 1 hora de conversa, né? A gente é focado no setor que é vencedor na economia brasileira, em que é a vanguarda tecnológica. A gente tem uma rede de relacionamentos que nos permite acessar esse setor de uma maneira diferenciada, para dizer o mínimo, em relação a outros players da indústria. A gente tem uma capacidade, uma expertise de execução que nos permite ter um diferencial competitivo de colocar isso com uma relação risco-retorno extremamente vantajosa. A gente tem um track record de distribuição bastante estável, baseado no carrego de uma carteira que deve ter de 2 a 4 anos agora no seu duration médio, um spread bastante competitivo sobre a taxa básica de juros, isenta. Tudo isso com um time que só faz isso, tem o seu foco no setor. Esse é o principal fundo da gestora, não vai ser aquele fundo que vai ficar escanteado, que vai ser olhado de lado, e com um fundo que tem uma massa crítica entre os maiores da indústria. Então,
tem algum nível de atenção, de liquidez, em última instância, de protagonismo no mercado. Então, para o investidor que quer estar no agro, ter uma relação risco-retorno extremamente competitiva e ter uma previsibilidade de distribuição de dividendos, quando ele está olhando isso, ele pode ter certeza que tem gente que está dormindo e acordando pensando na gestão do patrimônio dele aqui nessa cadeia, é aí o investidor típico do Kijane Exatalo. Maravilha. Bruno, mais uma vez gostaria de te agradecer esse bate-papo esclarecedor, e é muito interessante trazer informações e visões, né, de quem está ali no dia a dia realmente trabalhando a respeito, e ainda mais do FIAGRO, que é algo novo, que gera muitas dúvidas, né, em relação a como está acontecendo e as perspectivas futuras aí a respeito desse segmento. Mais uma vez gostaria de te agradecer, fique à vontade para fazer as considerações finais e as mídias sociais também. Fantástico, eu que agradeço o convite. Do nosso lado, a gente entende que essa aproximação do agro e mercado de capitais está dando seus primeiros passos. A gente tem algumas pessoas aqui no time que correm, etc. A gente brinca que na maratona a gente está no quilômetro 1 ou 2, tem ainda 40 pela frente. E a gente não tem dúvida nenhuma que vai ser uma jornada extremamente enriquecedora e produtiva para os dois lados da cadeia, para os investidores e também para os emissores, para a cadeia como um todo. E a gente se sente honrado de ser uma gestora que defende essa bandeira, que faz isso como o seu principal foco. E queria convidar tanto você, André, a sua equipe, quanto quem está nos acompanhando, de nos utilizar como uma referência do setor. Então, as nossas mídias sociais, a gente tem a página Kijane Investimentos no LinkedIn, a gente tem o @KijaneBR no Instagram, a gente tem o site www.kijane.com.br, e basicamente e tem uma lista de distribuição também, que pode se inscrever ali no nosso site, que a gente distribui materiais pelo WhatsApp. Todas essas vias são possíveis para acessar os nossos materiais. O principal dele é nosso relatório gerencial. Mensalmente, a gente faz um relatório gerencial, que a gente obviamente dá detalhes do fundo, mas principalmente a gente se esforça bastante para dar detalhes do setor. Quem lê o nosso relatório gerencial mensalmente tem uma visão bastante, ainda que não tão extensa, mas bastante boa e bastante ampla das principais commodities agrícolas, das principais características da economia macro brasileira, do que está acontecendo no setor como um todo e como isso, em última instância, reflete nos seus próprios investimentos. Então, essa é a forma que a gente acredita que é a mais eficiente da gente ajudar nesse processo de conhecimento, de amadurecimento, de didatismo, de aproximação de lado a lado. Mas eu convido a todos que tiverem dúvidas específicas, quiserem entrar em contato, a gente tem nossa área de RI, a gente está mais do que à disposição. E mais uma vez, André, agradeço aqui todo o time e fico à disposição para tudo que vocês precisarem em relação à cadeia do agro. Contem conosco como uma referência para isso. Obrigado mais uma vez. Maravilha, nós que agradecemos, e Bruno e pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.